Cristão servindo ao Senhor em santidade. Parte 06, 29 de fevereiro de 2024. Deixe-nos agora. 2. Tome nota do serviço da aliança, que o design dessa libertação, e não apenas o desígnio da libertação, mas também do libertador, que, portanto, certamente entrará em vigor na empresa. Eu assumo em 3 coisas de acordo com o texto. Servirão ao Senhor. 1. Como filhos servindo ao Pai. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que prepararei as minhas joias e poupá-los-ei como um homem poupa a seu próprio filho que o serve. Possivelmente, eles fizeram uma moda de servir ao Senhor antes de entrarem em um pacto de graça. Mas então, o serviço deles foi o segundo a maneira da aliança sob a qual eles estavam. Eles os serviram como servos. Medo escravizado do inferno e esperança servil do céu, sendo as grandes fontes de sua obediência. Mas agora eles os servirão de uma maneira nova, mesmo em novidade de espírito e não na velhice da letra. O amor ao Pai os colocará para trabalhar. O todo com eles é uma obra e trabalho de amor. A gratidão ao seu Deus e Redentor os unirá a ela. Eles sempre choram. O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Eles são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto isso, eles dependem inteiramente da obra e do serviço de Cristo, não por si mesmos, para toda a sua salvação, porque nós, dizem eles, somos a circuncisão, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 2. Eles devem servi-lo universalmente. Então não me envergonharei quando respeitar todos os teus mandamentos. Os servos da antiga aliança são sempre parciais na lei. Não há um deles que não descubra de que espírito eles são, ao desrespeitar alguns de seus mandamentos. Portanto, se nossa obediência não for mais extensa que a deles, nunca veremos o céu. Pois, a menos que nossa justiça exceda a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Mas os servos da nova aliança estimam todos os preceitos de Deus a respeito de todas as coisas como corretos. A sua religião não faltará piedade nem caridade. Eles serão santos para com Deus, justos para com o próximo e sombrios em relação a si mesmos. Eles servirão ao Senhor interna e externamente. Eles desejam conhecer e cumprir toda a vontade de Deus para que, como Davi, filho de Jessé, possam cumprir toda a sua vontade. 3. Eles os servirão constantemente. Inclinei o meu coração para cumprir os teus estatutos sempre, até o fim. Eles nunca se afastarão total ou definitivamente de seu serviço. Os servos da antiga aliança ainda estão se afastando de seu serviço, pois o espírito do velho Adão, um espírito de apostasia, reina neles e os leva a recuar para a perdição. Mas os servos da nova aliança não são desse tipo. Grego, não somos de deserção, mas de fé, mesmo dos que creem para a salvação da alma. Hebreus 10, 39. Os servos da nova aliança, uma vez que entraram em casa para seu serviço, nunca mais mudam de Senhor, mas permanecerão com seu novo Senhor enquanto viverem. A razão da diferença é que os primeiros são servos, os últimos servos filiais. Ora,
O servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Agora, lembre-se que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Deixe-nos. 3. Mostrar a conexão necessária entre a libertação da aliança e serviço de convênio. Ninguém pode servir ao Senhor desta maneira correta até que, uma vez, em primeiro lugar, eles sejam libertados, como dito é, não mais do que um cadáver pode ressuscitar e servi-lo. Efésios 2, 1-10. Você não vai? Eu acho questionar a verdade disso com respeito ao domínio do pecado, da morte e do diabo, mas concederá prontamente que não pode haver verdadeiro serviço a Deus até que uma alma seja libertada deles. Mas quanto à libertação da alma, da lei da culpa, do pecado, da ira eterna, talvez você não observe a necessidade de ser liberto deles, antes que possamos servir ao Senhor. Mas, na verdade, de acordo com as Escrituras, essas 4 coisas são 4 elos de uma corrente, cada um prendendo o outro, e todos juntos prendendo o pobre pecador para que ele não possa servir ao Senhor. Onde está o poder do diabo sobre um homem? Encontra-se na morte. Ele tem o poder da morte, Hebreus 2,14, e por isso ele segura o homem. Portanto, não há como sair do domínio do diabo sem perder as ligaduras da morte e libertar de seu poder. Em que reside o aguilhão e a força da morte? Está no pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Na culpa do pecado, principalmente, pelo qual a alma está ligada à morte. Portanto, não há como sair das cadeias da morte sem perder o laço do pecado, ou seja, sua culpa da ira eterna. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.